Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Bom, no episódio de hoje nós vamos dar finalidade na leitura do livro de 2 Crônicas. Nós vamos ler do capítulo 31 ao capítulo 36 e nós finalizamos mais um livro. Mas antes, vamos fazer uma reflexão do episódio passado, que é muito interessante, que foi do capítulo 26 ao 30, que fala sobre o domínio de alguns reis sobre Israel. E novamente nós vemos que houve reis que faziam o que era bom aos olhos de Deus e houve reis que não faziam. Isso traz uma reflexão e uma pergunta nessa leitura. O porquê que alguns reis faziam o que era bom aos olhos de Deus e outros não? Um exemplo. Tinha um rei lá, o rei atual. O pai desse rei atual fazia o que era agradável aos olhos de Deus. E esse rei atual não. Ou também tem a possibilidade de o rei atual não fazer o que era agradável aos olhos de Deus e o pai dele fazia, e vice-versa, né? Nós chegamos numa conclusão que tudo é questão de escolhas. Desculpe novamente o nariz constipado. Tomar um café. E nós vemos que, trazendo para o nosso dia a dia, às vezes você pode ter tido pais que te instruíam ou pessoas que te instruíam, ou você nem teve pessoas para te orientar em o que fazer, como fazer. Mas assim, quando se tem uma pessoa para orientar, facilita. Porque você sabe o caminho a se fazer, a direção a se tomar. Só que isso não define como você vai ser e quem você vai ser. Porque tem coisas que só dependerá de você fazer. Só você pode fazer ou não fazer. Detalhe, aí vem o importante, que nós podemos tirar dessa história dos reis que faziam o que era agradável aos olhos de Deus e os reis que faziam coisas que eram desagradáveis. Você faz as escolhas de fazer as coisas que são boas ou ruins. Porque tudo que você faz remete a quem você é, a como você quer se desenvolver. Então faça boas escolhas. Se você fizer boas escolhas, tem esse tipo de recompensa da vida. Se você fizer más escolhas, más decisões, más ações, tem esse tipo de recompensa da vida. Então, é o famoso livre-arbítrio, né? Então saiba que toda causa vai ter toda ação vai ter uma reação e toda causa vai ter um efeito. Então, essa parte do livro tem essa reflexão muito profunda que assim é uma experiência de vida própria minha. Não importa de quem você foi gerado, não importa a descendência da sua família, não importa aonde você quer chegar, mas importa uma coisa: o quanto você vai estar disposto a fazer o que é preciso ser feito, seguir as instruções, as orientações de Deus e seguir as leis, né? As leis da natureza mesmo. Então busque conhecimento para entender mais disso. Porque, novamente, depois que se descobre certas coisas, não dá mais para voltar atrás. E aí cabe a você fazer ou não. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo. Vamos para a leitura agora. E deixa seus comentários, suas reflexões, se você está ou não tomando boas ações para a sua vida. E se não está, tudo bem. O que já passou, passou. Agora o que você vai fazer daqui para frente? E aí você vai poder vivenciar as coisas se rearranjando e se ordenando. Tudo bem? Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 31.
E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram à cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tomaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas para ministrarem. E louvaram-se e cantaram às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei, para o holocausto, para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que descessem a parte dos sacerdotes e levitas para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que esse dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias, de trigo, mosto e azeite e mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e os levitas acerca daqueles montões, e a Azarias e o sumo sacerdote da casa de Zadok lhe falou, dizendo: Desde que essa oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve que comer e de se fartar, e ainda sobejar em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparasse a câmara na casa do Senhor, e os prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas sagradas, e tinham cargo disto Canonias, o levita maior, e Simei seu irmão, o segundo, e Jeiel, e Azazias, e Naate, e Azael, e Jerimote, e Josabede, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaias eram superintendentes debaixo da mão de Canonias, e Simei seu irmão. Por mandado do rei Ezequias e de Azarias, maiorais na casa de Deus, e Corés, filho de Imna, o levita, porteiro da banda do Oriente, tinha cargo das ofertas voluntárias de Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden e Miniamim, e Jesua, e Simaias, e Amarias, Isaac e Secanias, e nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões, da idade de 3 anos e daí para cima, a todos os que estavam na casa do Senhor, para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério nas suas guardas segundo a sua turma, e os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas da idade de 20 anos e daí para cima, nas suas guardas segundo as suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, suas mulheres e seus filhos, e suas filhas, por toda a congregação. Porém, com fidelidade estes se santificavam as coisas consagradas. Também, dentre os filhos de Arão, havia sacerdotes no campo dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade. Homens que foram contados pelos seus nomes para distribuírem as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em toda a Judá, e fez o que era bom, e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus.
e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus. Com todo o seu coração o fez e prosperou. Capítulo 32. Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Depois dessas coisas e dessas fidelidades veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo: Por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, e para guerrear nossas guerras, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a toda a Judá que estava a Jerusalém, dizendo: Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, que vós ficais na fortaleza em Jerusalém. Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes de fome e a sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará da mão dos reis da Síria. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante do único altar vós prostrareis, e sobre eles queimarás incenso? Não saberei vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura, puderam de qualquer maneira os deuses das nações naquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão? Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar o Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações das terras nos livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias nos livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estavam em cima do muro, para os atemorizarem, e os perturbaram para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como também dos deuses do povo da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamou ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial da rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entraram na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas e mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém, da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Doença e morte de Ezequias.
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu. Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba de seu coração, eles e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glórias em grande abundância, e fez tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto, e do azeite, e estribarias para toda a caça de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas fazendas. Também, mesmo Ezequias, tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para a cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia que foram enviados a ele, perguntaram acerca do prodígio que fez naquela terra. Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto do sucesso de Ezequias e em suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi. E toda a Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 33. A idolatria de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altos a Baalim, e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. E edificou altares a todos os exércitos dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Enom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém eu e meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel, da terra que destinei aos vossos pais, contato que tenham cuidado de fazer tudo que eu lhe ordenei, conforme toda a lei, estatuto e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O cativeiro de Manassés, sua oração e morte. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos dos reis da Assíria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez orações, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou a casa do Senhor seu Deus, estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade.
e reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor e mandou a Judá que servissem ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificou nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, do sucesso de Manassés e suas orações ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no sucesso dos reis de Israel, e a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagem de escultura, antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. Dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon e a sua impiedade. Era Amon na idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens da escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e o serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai. E humilharam antes, multiplicou Amon seus ídolos, e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho. Capítulo 34. Josias abole a idolatria. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos cânticos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porém, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, dos bosques, das imagens, esculturas e de fundição, e derribaram perante ele os altares de Baalim, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de esculturas e de fundições quebrou e reduziu a pó, e os espargiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó. E tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias repara o templo e Uquias acha o livro da lei. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safá, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e Joá, filho de Jocás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, o que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido na mão de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de toda a Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém, e o entregaram aos que tinham cargo da obra, superintendiam sobre a casa do Senhor, e a este deram aos que fizeram a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertar e reparar a casa, e o deram ao mestre da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as juntas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E esses homens trabalhavam fielmente na obra, e os seus superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos os que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam também sobre os cargos e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido na casa do Senhor, e Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés.
Euquias respondeu e disse a Safá, o escrivão: Achei o livro da lei da casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e os deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Demais disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá. Sobre as palavras desse livro se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, quando nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazer conforme tudo quanto está escrito nesse livro. Uda, a profetisa, prediz a ruína de Jerusalém. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Asa, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que estarei mal sobre este lugar, e sobre todos os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas nos livros que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Quanto às palavras que ouviste, como teu coração se estabeleceu, e de humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante a mim, e rasgaste teus vestidos, e choraste perante a mim. Também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei aos teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E aos teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essas respostas ao rei. Então o rei convocou e ajuntou a todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o mais pequeno. E ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos e aos seus testemunhos, e aos seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se achavam em Jerusalém, e a Benjamim, e aos habitantes de Jerusalém fizeram conforme ao concerto de Deus, dos deuses de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram filhos de Israel. E todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. Capítulo 35. A celebração da Páscoa em Jerusalém. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. E estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e o animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais este cargo aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus, a seu povo Israel.
e preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estais no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo. E haja como cada uma as porções das casas paternas dos levitas, e imolai a Páscoa, e santificai-os, e preparai para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício de Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000 eram da fazenda do rei. Também fizeram seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias e Zacarias, e Jeiel maioral na casa de Deus. Deram aos sacerdotes para o sacrifício das Páscoas 2.600 reses de gado miúdo, e 300 bois. E Conanias e Semaías e Netanel, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabede, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para sacrifício da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. E assim preparou serviço e puseram os sacerdotes aos seus postos e os levitas nas suas turmas conforme o mandado do rei. Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes espargiram o sangue, recebendo nas suas mãos, e os levitas esfolaram as rezes. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. E assaram as Páscoas do fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em sertãos, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura, pelo que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam ao seu posto, segundo o mandamento de Davi, e de Asaf, de Emã e de Jedutum, videntes do rei, como também os porteiros, a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos os levitas preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado dos reis Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes, os levitas e toda a Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto a Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então lhe mandou um mensageiro, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venha hoje, senão contra a casa que me fez guerra, e disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu-lhe ouvidos. As palavras de Neco que saíram da boca de Deus, antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos os atiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinham. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram no sepulcro dos seus pais. E toda a Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e
falaram de Josias nas suas lamentações, até os dias de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Quanto aos mais sucessos de Josias e suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e os seus sucessos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36. Joacás é levado cativo para o Egito. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Joaquim. Mas o seu irmão Jeocás tomou Neco e levou-o para o Egito. Joaquim reina. Era Joiaquim de 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para levar à Babilônia. Também algum dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pôs-no em seu templo em Babilônia. Quanto aos mais dos atos de Joaquim e das suas abominações que fez, e aos mais que achou nele, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim, na idade de 8 anos, quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no discurso de 1 ano, enviou o rei Nabucodonosor e mandou que lhe levassem a Babilônia, com os mais preciosos vasos da casa do Senhor. E pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias reina, e era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Demais disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu sua serviço, e tanto se obstinou seu coração, que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e do povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo da sua abominação, seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra ele o rei dos caldeus, a qual matou seus mancebos a espada, na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos deu na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa do Senhor, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para se cumprirem a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse do seu sábado, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá,
quem é entre vós de todo o seu povo? O Senhor Deus seja com ele e suba. Bom, chegamos ao final do livro de 2 Crônicas. Agradeço a audiência e vejo você numa próxima. Até mais.